Amados, vamos abrir a palavra de Deus no livro de Hebreus, capítulo 12. Vamos fazer novamente a leitura do texto que foi feita aqui hoje pela manhã, no início dessa reunião, dos versículos 18 ao 29. Palavra de Deus no Novo Testamento, uma das principais epístolas do Novo Testamento, da Escritura Sagrada, neotestamentária, e uma porção extremamente importante para o nosso equilíbrio, concernente à vida cristã. Encontraram todos? Quero chamar sua atenção, tá? Para essa mensagem. Hebreus capítulo 12, versículos 18 a 29. Acompanhe na sua Bíblia aí. Ora, não tendes chegado ao fogo palpável e ardente, e à escuridão, e às trevas, e à tempestade, e ao clangor da trombeta, e ao som de palavras tais, que quantos o ouviram suplicaram que não lhes falasse mais, pois já não suportavam o que lhes era ordenado. Até um animal, se tocar o monte, será apedrejado. Na verdade, de tal modo era horrível o espetáculo que Moisés disse: sinto-me aterrado e trêmulo. Mas tendes chegado ao monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e a incontáveis hostes de anjos, e a universal assembleia, e a igreja dos primogênitos arrolados nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Tende cuidado, não recuseis ao que fala, pois se não escaparam aqueles que recusaram ouvir quem divinamente os advertia sobre a terra, muito menos nós, os que nos desviamos daquele que dos céus nos adverte. Aquele cuja voz abalou então a terra. Agora, porém, ele promete dizendo: ainda uma vez por todas farei abalar não só a terra, mas também o céu. Ora, esta palavra, ainda uma vez por todas, significa a remoção dessas coisas abaladas, como tinham sido feitas, para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual servimos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Quantos podem dizer amém por essa palavra? Amados, nessa manhã nós queremos trazer à igreja uma mensagem que expressa, reflete uma preocupação que temos, sobretudo nós enquanto líderes, pastores, deste ministério de Volta à Palavra, até porque nós temos visto ao longo do tempo que há dois tipos de reações muito comuns no nosso meio. Nós vamos falar essa manhã a respeito da graça de Deus. O tema da mensagem é uma visão clara e equilibrada acerca da graça de Deus. Olha o tema, uma visão clara e equilibrada acerca da graça de Deus. Isso porque, quando se chega a esse ministério, a primeira reação que se costuma ter das pessoas, da maioria, é ter uma resistência muito forte com respeito à mensagem da graça de Deus. Porque a mensagem da graça, ou a graça do Senhor, é tão graciosa e é tão gratuita, de maneira que ela não permite nenhuma participação do homem. Nenhum mérito do homem lhe é exigido. Nada é solicitado. Pelo contrário, se o homem quiser contribuir com alguma coisa para tornar efetiva a graça de Deus, aí a graça de Deus já não é mais graça. Ela deixa de ser graça, conforme está lá em Romanos capítulo 11, versículo 5, quando diz que há um remanescente
segundo a eleição da graça. E se é pela graça, não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é mais graça. Então, com essa mensagem tão forte, tão maravilhosa, em que Deus se dá gratuitamente àquele que crer no seu nome, então há uma resistência. A princípio não se quer aceitar. Isso por influência da doutrina das obras e da doutrina lá de trás do catolicismo romano, que vem sendo divulgada e disseminada ao longo da nossa experiência cristã. Então é uma resistência. Essa pessoa ela não quer essa graça gratuita. Ele quer a graça, mas ele quer participar, né, dando alguma contribuição para, sim, segundo o seu pensamento equivocado, tornar efetiva a graça de Deus. Então, a primeira resistência é essa, que é um primeiro erro, e que é o primeiro desequilíbrio no que concerne a compreensão da graça de Deus. Entretanto, palavra e estudos bíblicos, e a conversa, e a leitura, e a reflexão, e a advertência, tanta palavra aqui é ministrada, que logo a pessoa se convence, por obra do Espírito Santo, obviamente, de que a graça de Deus é gratuita. Que maravilha! A pessoa entende, e aí ela recebe essa graça, e ela se deleita nessa graça, e aí começa a se deleitar tanto, que começa a caminhar agora para um outro extremo, o extremo oposto. Outrora, se ele queria participar com alguma coisa para tornar a graça efetiva, agora do outro lado, do outro extremo, vem a negligência, vem a falta de compromisso, vem a falta de testemunho, vem a entrega aos hábitos, aos vícios, a coisas que não contribuem em nada para a edificação da igreja. E agora essa pessoa equivocada, agora no outro extremo, ela justifica todos os seus atos pecaminosos na graça de Deus. Não, tudo é pela graça. A salvação é pela graça e, portanto, nada que eu faça pode, de fato, impedir nada, né? E é verdade que nada pode, de fato, tornar ineficaz a graça de Deus. O grande problema é que tanto um extremo quanto o outro traz grandes e profundos prejuízos. Basta que você se lembre, por exemplo, do texto lá do livro de Gálatas, no capítulo 5, versículo 4, quando o apóstolo Paulo, ele nos diz que aqueles cristãos que haviam recebido a Cristo pela sua graça, haviam recebido o Evangelho pela fé, que agora queriam trazer de volta os elementos da lei como regra de vida e condição de vida com Deus, diz a Bíblia que estes que tornavam-se legalistas, que estavam nesse extremo de não aceitar a graça pura de Deus, eles decaíram da graça. Decair no sentido de que, ainda que você, sendo salvo pela graça, e estando ali existindo pela graça de Deus, mas esse comportamento legalista, que agora vive dirigindo a vida por regras humanas e comportamento humano, e a sua agora fé se deposita naquilo que você faz, agora a graça de Deus, ela não opera eficazmente em você, não é que ela seja ineficaz, mas é que você agora não depende dessa graça e, portanto, você decai da graça. Haverá aí um grande e profundo prejuízo, porque você vive agora pela sua força e capacidade natural. Pelo outro lado, pode acontecer o que está lá em Judas, no capítulo único, versículo 4, quando Judas diz que muitos insubordinados transformaram a graça de Deus em libertinagem. Veja como que a graça de Deus, ela pode, eventualmente, por não se ter uma visão adequada, você pode decair dela, ou eventualmente você pode transformar aquilo que é tão grandioso, tão glorioso, tão maravilhoso, você pode transformar isso em uma vida libertina e chamar a sua libertinagem de graça de Deus. Eis a razão do nosso tema. É uma visão, uma visão clara. Clara por quê? Porque não se tem visto
nos nossos dias, e nem mesmo na história, uma concepção clara a respeito da graça de Deus. Nós vemos muitos extremos. Ou vemos uma vida de libertinagem, ou vemos uma vida de legalismo. E ambas se justificando na graça de Deus. Há um desequilíbrio total. De maneira que quando falamos uma visão clara, se você conceber claramente a graça de Deus, você vai ter então um equilíbrio. Ou seja, você não vai pender nem para um lado e nem para o outro. Isso porque quando nós olhamos para a história, o que nós vemos? Olhe, por exemplo, para o Antigo Testamento. O que você encontra? Havia ali, de maneira geral, uma concepção clara a respeito da graça de Deus? Certamente não. Nós vemos uma experiência, tanto da parte dos gentios e, sobretudo, dos judeus, que por mais que a graça de Deus esteja ali em cada página da Bíblia Sagrada, mas ainda consistia no mistério. É por isso que não há clareza na era do Antigo Testamento em relação à graça de Deus. Eu sei que muitos homens conseguiram, aí vencer essa dificuldade do tempo e viveram a graça de Deus, perceberam a graça de Deus, a exemplo de Davi. Entretanto, na sua maioria, o povo do Antigo Testamento não tinha uma concepção clara a respeito da graça, haja vista que naquele tempo o Evangelho, enquanto a manifestação dessa graça, consistia ainda no mistério. Naquele tempo, quando veio Cristo, a graça e a verdade vieram por intermédio de Cristo, e agora aí uma manifestação dessa graça. Entretanto, o que aconteceu num período da igreja? Quando nós lemos o livro de Atos dos Apóstolos, por exemplo, o que nós podemos enxergar ali? Ali havia uma confusão, uma mistura generalizada dentro da própria igreja. E o pior, na própria igreja de Jerusalém, a primeira igreja, em que os apóstolos ali eram os bispos, eram os presbíteros. De maneira que nós vemos em várias partes do livro de Atos, quando fala da primeira igreja, que também não havia ali uma clareza a respeito da graça. Não é que Pedro não soubesse, não tivesse visto, mas a igreja, pelo menos, não estava sendo instruída nessa graça gratuita e graciosa de Jesus Cristo. Havia ali, inclusive dentro da igreja, um grupo que se chamava e se intitulava os fiéis da circuncisão. Ou havia debates dizendo na própria igreja de Jerusalém que se as pessoas não guardassem a lei de Moisés, não poderiam ser salvas. Isso foi inclusive tema de um grande concílio, do primeiro concílio de Jerusalém. Eles se reuniram ali, apóstolos e presbíteros, para discutir. E aí, os gentios devem ou não guardar a lei para serem salvos? Os irmãos percebem que não era uma coisa muito clara. Lógico, o apóstolo Paulo vem em seguida para estabelecer essa verdade. Ele surge como uma grande patrola de Deus para arrebentar com o judaísmo, para lançá-lo por terra, para estabelecer definitivamente a doutrina da graça de Deus como a base da sua obra salvadora. A graça de Deus. Entretanto, no primeiro século ali, havia profunda dificuldade. Se você continuar na história, você vai entrar ali para a Idade Média, desde a igreja de Tiatira, ali toda a era das trevas. Nunca houve tempo em que a graça de Deus foi tão deturpada, porque aí entra o catolicismo romano, negando expressamente a graça de Deus, ao declarar, como até nos dias de hoje continua a fazer, que a salvação não acontece tão somente pela fé. É necessária as obras. Dizem eles. Foram 1000 anos de densas trevas, ensinando às pessoas que a salvação dependia de pagamento, fosse com dinheiro, mediante as indulgências, ou fosse mediante os sacrilégios, as penitências, o chicote, a escada, levar pedra na cabeça, os jejuns. Ou seja, foram 1000 anos em que essa verdade da graça foi sendo deturpada,
E quando então nós olhamos para os tempos de hoje, nossos dias, não tem que falar muita coisa que vocês têm visto e têm ouvido, o quanto que hoje em dia prevalece uma confusão. Todos os cristãos sabem que a salvação é pela graça, mas todos também sabem que a graça sozinha não pode salvar o homem, porque pensam que sem as obras humanas, sem a contribuição humana, o homem não pode ser salvo. Ou seja, Deus até que tem boa vontade, mas Ele não pode fazê-lo, porque falta da parte do homem elementos que contribuem e que completam assim a salvação humana. Lógico, isso é um grande equívoco. Então o ministério apostólico de Volta à Palavra, nós aqui, que pregamos essa doutrina da graça, e pregamos porque ela é bíblica, não há nenhum mérito em nós nisso, precisamos encontrar este equilíbrio, para que ao pregarmos a graça, possamos vivê-la, possamos manifestá-la, fugindo sempre do legalismo, sempre, e fugindo sempre da libertinagem, sempre buscando o centro, o equilíbrio, para que você nunca se apoie nas suas obras, ou condene as pessoas, ou aponte as pessoas, por faltar isso ou aquilo, e nunca você então, por achar que a graça de Deus é tão graciosa, então eu posso fazer, andar, viver, do modo como eu bem entender, e nada, não haverá nenhuma consequência. É certo que haverá. A Bíblia Sagrada nos traz, portanto, uma visão equilibrada acerca da graça de Deus. Eu quero ilustrar essa questão da graça a partir do texto lá de Lucas capítulo 16, versículo 11 em diante. É uma parábola que os irmãos conhecem muito bem. Eu não vou lê-la, mas eu vou discorrê-la, falando, cada passo. E por fim nós vamos fundamentar essa visão equilibrada a partir de Hebreus capítulo 12, texto o qual acabamos de ler agora há pouco. Amém? Imagine só que no capítulo 15, eu falei capítulo 16, capítulo 15 de Lucas, o que nós encontramos ali? Como é que começa ali o capítulo 15 do livro de Lucas, do Evangelho de Lucas, versículos 1 e 2? Havia uma questão, porque é dito que os fariseus, os escribas, e vocês têm que atentar para isso agora, ouvem, se esforce, eles estavam incomodados com o fato de que Cristo, Ele comia com os pecadores. Ele estava sempre ali com prostitutas, não no ato da prostituição, mas Jesus não tinha nenhum problema em conversar com elas, estarem assentados em banquetes onde elas estivessem, e mesmo assentado em banquetes com publicanos, ou com quem quer que seja, porque Cristo ele veio salvar os pecadores. Mas logo a visão legalista, como até hoje existe nos crentes, logo diz, ora, Jesus não deveria estar ali naquele banquete, assentado, bebendo vinho com os pecadores. Ele deveria estar no templo, na sinagoga, cantando glória, glória, aleluia. É assim que nós concebemos a ideia. Nós pensamos que pelo fato de Cristo estar ali, no meio dos pecadores, lógico, ele não estava na roda dos escarnecedores, não. Mas ele se movimentava, ele ia a lugares onde esses estavam, e ali então não havia da parte de Cristo nenhum preconceito, até mesmo porque ele veio para o doente, ele veio para o pecador, mas a visão legalista não aceita, porque a visão legalista ela é exclusivista. Na verdade, ela parte do ponto, do princípio de que nós somos salvos porque nós não somos pecadores. Pode até ser o caso de que outrora nós fomos, mas agora a grande verdade é um orgulho, como se nós fôssemos melhores do que qualquer outra pessoa, e o pior é que nós não somos. É verdade que nós fomos redimidos, mas não se esqueça, você é um pecador redimido. E isso serve para nos humilhar cada vez mais, para que você não pense que a salvação, a sua salvação, ela consiste naquilo que você fez, ou naquilo que você faz, ou naquilo que você fará. Não! A base da salvação é a graça de Deus. Então deve haver um sentimento profundo dentro de nós, de profunda gratidão e eterno reconhecimento.
toda glória, toda honra sejam dadas tão somente a Ele. Aí os fariseus, incomodados com o fato de Cristo estar ali no meio dos pecadores, começaram a murmurar. E então Jesus Cristo vai contar-lhes, ou nos contar então, 4 parábolas, que seguem uma outra: a parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida, a parábola do filho pródigo, e no capítulo 16, bem no início, a parábola ali do mordomo infiel. De maneira que nos interessa nessa manhã, para entender essa questão da graça de Deus, a parábola do filho pródigo. A terceira parábola, que indevidamente se chama parábola do filho pródigo, porque deveria ser a parábola dos 2 filhos. Porque o texto começa dizendo: um pai tinha 2 filhos. E aí vai se falar no primeiro momento, ou no primeiro parágrafo do capítulo, sobre o primeiro filho. E no segundo parágrafo, se fala do segundo filho. Dá uma olhadinha na sua Bíblia, aí no livro de Lucas, como isso claramente se revela aqui. Capítulo 15, versículo 11 diz: continuou, certo homem tinha 2 filhos. A partir daí, começa-se a falar sobre o filho mais moço. E fala até então o versículo 24. No 25 diz: ora, o filho mais velho, e agora vai se falar do mais velho. Portanto, esta não é uma parábola do filho pródigo, mas é a parábola dos 2 filhos. E são 2 filhos que têm atitudes diferentes e antagônicas e contrárias em relação ao pai. É um pai que tem um filho no extremo e tem um outro filho no outro extremo. Ambos os filhos não conhecem o pai. Ambos os filhos têm uma visão equivocada a respeito do amor, da graça, da bondade, da benignidade do pai. O texto não diz aqui, é lógico que esse pai é Deus. Mas quando você fala de Deus, você pode chamá-lo Senhor ou pode chamá-lo Pai. E aí a escolha da palavra é que vai dar o sentido. Se é um sentido de reverência, de se curvar como um servo diante do seu Senhor, ou se te aproxima, sem essas imposições e formalidades, como um filho se aproxima do pai. Então Jesus Cristo, ao narrar essa parábola, ele construiu de tal modo que pudesse estabelecer aqui um equilíbrio claro sobre o pai, sobre o amor do pai, sobre os bens do pai, sobre a bondade do pai, e tudo isso é sobre a graça do pai. Uma parábola que nos resgata dos nossos extremos, das nossos equívocos em relação ao nosso pai. Como é que você tem se portado diante do seu Pai Celestial? Você. Nós temos um Pai Celestial. A igreja é a família de Deus. E a igreja, ela é uma casa espiritual. Eu não me refiro a esse prédio aqui, ó. Eu estou me referindo a nós enquanto esse organismo que é uma família, que é uma casa, que tem como governo e centro e eixo a pessoa do Pai, que é o nosso Pai Celestial. E quando nós oramos Pai Nosso. É o nosso Pai. Como é que você, filho, tem se comportado? Será que você já conseguiu se livrar do primeiro extremo, do filho mais moço? E já conseguiu se livrar do outro extremo, do filho mais velho? Essa é a grande questão. Que nós temos que entender. Que nós temos que receber. O primeiro extremo nos fala sobre o filho mais moço. Um filho mais moço que, pelo que a parábola dá a entender, ele não conhecia, ou pelo menos não entendia, o amor do pai. E aqui a grande questão é que nós sempre interpretamos o amor de uma maneira carnal. Sempre julgamos que o pai, para ser um bom pai, ele tem que fazer todos os gostos do filho. Nós simplesmente achamos que o amor
é quando não há disciplina, quando não há correção, quando não há direção. Porque quando essas coisas vêm, nós nos ofendemos. E aí o filho mais moço, cansado do pai, imagina cansado do pai, cansado da casa do pai, porque se é uma casa, há governo, há limites, há restrições, ou não há? Ou na sua casa você faz o que você quer fazer? Numa casa não se faz o que quer. E quando numa casa alguém quer fazer o que se quer fazer, vai ter problema aí. Vai ter um tipo de problema, uma dificuldade. É por isso que os fóruns estão aí cheios de divórcios, né? E outros filhos que estão aí em tantos lugares. Mas o filho mais moço decidiu: não quero mais viver na casa do pai. Afinal, olha o entendimento a respeito da graça que ele tinha. Eu tenho direito aqui, a bens. Eu tenho direito. Esses bens não é a graça de Deus? Aquilo que é seu, que é gratuito, que te é dado. E portanto ele diz: dá-me a parte dos meus bens, aí que me cabe, porque eu posso viver por minha conta. Eu posso viver por conta própria. Posso muito bem sair daqui e ter minha vida numa boa, porque os bens que me pertencem por direito são suficientes para mim. Quantas vezes nós não pensamos do mesmo modo que o filho pródigo? Ou seja, nós não queremos ser guiados, conduzidos e estar restringidos ou restritos ou limitados na casa do pai, porque enxergamos tudo isso como empecilhos para a minha liberdade. Como é que você entende a liberdade cristã? Liberdade cristã é você fazer o que você quer fazer. Nós falando muito sobre liberdade aqui nessa igreja, nós insistimos há algum tempo numa expressão verdadeira, correta, mas que eventualmente pode ser mal compreendida. Então, assim, olha, você é livre. Lembram? Você é livre. Diga para o seu irmão: você é livre. Só que de repente, isso vai se tornando um jargão. Um jargão. Não, eu sou livre. Não, eu sou livre. Vou fazer isso porque eu sou livre. Aí eu te pergunto: será que isso que você faz é de fato uma manifestação de liberdade? Ou será que você não está sendo escravo de uma paixão? Liberdade não é fazer tudo o que se quer fazer. Liberdade é você também não fazer aquilo que poderia ser feito. E porque você é livre, você diz: eu não faço porque ninguém me obriga a fazer isso. Eu não sou obrigado a fazer o que se quer que eu faça. O pecado não pode me governar, me obrigando a viver minhas paixões carnais. Então liberdade não é simplesmente sair da casa do pai e ir para onde se quer ir. Mas o filho pródigo, da parábola, o filho mais moço, ele achava que a liberdade dele era não ter governo, era não estar na casa do pai. Eu quero a minha casa, a minha vida, o meu andar, o meu viver. De maneira que nos dias de hoje, e vocês que andam nas internets da vida, sabem muito bem do que eu estou falando, uma das tendências com respeito ao evangelho, nesses dias em que vivemos, é que a igreja, enquanto igreja local, enquanto congregação, tem sido relativizado de tal maneira que se pregam abertamente dizendo: igreja não existe. Não existe esse negócio de congregar. Não existe. E são pessoas grandes, pessoas poderosas, pessoas conhecedoras. Ora, dizem isso em nome de quê? Em nome da graça. Ora, mas se a igreja, então, ela não é um dever, por que se chama igreja? Pastor, não tem nada a ver, seu argumento tem nada a ver, tem tudo a ver. Igreja quer dizer o quê? Congregação. Como é que eu posso ser, ou congregação, sem congregar-me? Há uma contradição. Ou não há contradição? Ora, e quando a Bíblia diz que Paulo saía de cidade em cidade, estabelecendo igrejas
e constituindo nelas presbíteros, que fossem bispos dotados de algumas características. Quando diz, assim eu vos escrevo, para que se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus. Onde é a casa de Deus? Onde é? Não, se não há casa de Deus, ou se a casa de Deus é algo que não existe na sua materialidade, então como é que eu posso saber como me comportar no nada? Vocês estão entendendo a história? Não há casa de Deus de maneira concreta, digamos, segundo se diz aí nessas linhas, nesse entendimento equivocado da graça de Deus. Então como é que eu posso me portar com dignidade na casa de Deus, se não há efetivamente casa de Deus? É por isso que o filho pródigo falou, não, eu vou embora, eu não quero a casa do pai. Eu não quero a casa do pai. Eu posso viver, posso ir para onde eu bem quiser ir, sozinho, sem irmão, sem pai, sem mãe, sem ninguém para ficar aqui disputando comigo algum espaço, alguma coisa. Eu quero a minha liberdade. E assim, o filho pródigo saiu, pegou todos os bens que ele tinha, transformou em dinheiro e saiu andando. No princípio, 1000 maravilhas. Ô liberdade gostosa. E aí a Bíblia diz que ele começou a dissipar os seus bens. E é interessante como que esse texto foi escrito. Quando diz que ele saiu a dissipar os bens, a palavra que é usada no grego, bens, é uma palavra grega que se diz bios, que está na palavra biologia, por exemplo, que quer dizer vida. Ele começou a gastar a sua vida. Na sua Bíblia você vai ler bens, como se fosse riquezas. E aí nós pensamos, ao ler a parábola, apenas em dinheiro. Enquanto o que o texto está nos dizendo é que você existe, você tem uma vida, você tem um espírito, tem uma alma, tem um corpo, tem coração, e isso são bens de Deus nas suas mãos que não podem ser gastos de qualquer modo. Não podem ser usados ou esbanjados à sua maneira, ao seu bel prazer, para as suas paixões. E ele saiu a gastar e a dissipar os seus bens. Isso em nome de quê? Da graça, da liberdade. Eu fico pensando, se eu fosse o pai desse menino, ele podia até sair, mas ia sair 2 vezes quebrado. Quebrado e quebrado. Quebrado no dinheiro e quebrado nas costelas. Como é que pode ser isso? Como é que o filho chega e fala, pai, me dá a parte aí da casa, a parte do carro, a parte que eu vou embora. Você pode até ir, meu irmão, mas cai fora. Tá doido? Tá maluco? Mas o que o pai fez da parábola? Ele repartiu. Deus, ele respeita, lógico, até certo ponto, porque ele não vai nos permitir que nós nos percamos, mas ele deixa que você saia, que você ande. E aí você pensa com isso que de fato você é livre. Mas você não é livre nesse sentido. Sabe por quê? Porque você é filho. Você é filho. E a vida do pai não sai de você. Ela está aí dentro. É a sua constituição. Você é filho e você pode até ir. Mas logo, logo, esta vida de filiação dentro de você começará a clamar pelo pai. Porque você tem pai, você tem casa, você pode até ser um esbanjador, um pródigo, mas você é filho. E diz a Bíblia que aquele filho, depois de gastar tudo, de consumir tudo, ficou sem nada, sem dinheiro. Aí os amigos fugiram porque não eram amigos, porque queria se aproveitar. Aí veio a fome, e aí veio a miséria. Diz a Bíblia Sagrada que ele estava numa terra distante.
o que significa a distância do homem de Deus. Como que a nossa vida de pecados, de prazeres, vai nos afastando cada vez mais de Deus, até o ponto de nos vermos e nos sentirmos completamente fracassados. Isso porque o homem não foi criado para viver sem Deus. Quantos viverem sem Deus ou saírem da presença de Deus vão sofrer profundamente, ainda que no princípio pareça que não há nenhum sofrimento, mas logo o sofrimento virá. Não é praga, irmãos, não é praga para ninguém. É porque é inevitável. Como pode o homem ser feliz longe de Deus? Como pode você ter a paz verdadeira longe daquele que é o príncipe da paz? Como pode você ser satisfeito plenamente se você tem um vazio dentro de você do tamanho de Deus? Não há como. E aí aquele jovem, o seu orgulho, sem dinheiro, mas eu posso trabalhar, ó. Que orgulho, né, queridos? Eu posso, tenho saúde, sou forte, sou capaz, provar para todo mundo que eu posso ser livre e que eu não preciso da casa do pai, nem de nada referente a ele. Aí conseguiu um emprego lá, pela misericórdia divina, numa fazenda, e a tarefa dele era cuidar de porcos. Alguns estudos dizem que até para os gentios, naquele tempo, o cuidar de porcos era uma tarefa humilhante. Que dirá para um judeu, que sequer cuidava de porcos, ou sequer possuía porcos, por ser um animal imundo. E agora, naquela vida degradante, em meio aos porcos, a Bíblia diz que ele desejava se alimentar daquela comida, mas não lhes dava, daquela vargem, não era permitido, e ali a fome, a miséria, maltrapilho, sujo, cabelos desgrenhados. Imagine só que miséria. É um quadro que Jesus vai pintando para mostrar o homem lançado à sua própria sorte. É uma condição humana. Esse quadro da parábola mostra que quando o homem perverte a graça de Deus, confunde, transforma a bondade de Deus em libertinagem, quando você ignora o amor do Pai, quando você ignora o cuidado do Pai, quando você ignora a casa do Pai, você parte para um extremo de libertinagem, de vida desgarrada. E esse é o quadro de miséria, uma miséria espiritual, é uma podridão da alma, do coração, de miséria, de infelicidade, de vazio. Quantos não estão vivendo essa vida? Crentes, não são incrédulos, são crentes, nos dias atuais, filhos de Deus. Assim, como pode ser isso? Mas o fulano é um crente em Jesus Cristo, é salvo. Muitos chegam a duvidar da salvação dessas pessoas. Mas será que esse indivíduo é salvo? É salvo. Ou seja, pode até ser, né? Ou pode também não ser. Não estou falando de alguém em especial, em específico. Mas é possível. E por que alguém chega nessa trágica condição? Porque se afastou do Pai. Misérias. Vocês entendem isso? Ou não entendem? Nós já vivemos, talvez, outrora, dessa maneira. Eu já vivi desse jeito. Fui me afastar de Deus, aí pouco a pouco, vai indo, como Ló, né? Vai armando sua tenda em direção a Sodoma, vai, hoje um pouquinho mais, você vai rompendo os limites. Você vai criando coragem. É alguém que rouba um bombom, hoje morrendo de medo de ser pego. Amanhã ele viu que é fácil roubar um bombom. Agora ele quer roubar uma caixa de bombom. É mais difícil esconder nas calças. É muito grande. Mas
Ele já roubou uma vez, é mais fácil. O medo é menor agora. Aí depois ele quer roubar a fábrica. Arrombar a porta. O medo vai acabando. E assim é o homem que vai se afastando pouco a pouco de Deus. Hoje faz isso, amanhã vai aumentando, vai rompendo, vai se distanciando, até matar uma pessoa. Mas esses não são piores do que nós. Tudo é uma questão da graça. Da graça. Essa graça disponível. Essa graça. Mas chega um momento em que o filho, porque é filho, ele tem a vida de Deus. Vendo a sua miséria, diz a Bíblia, que ele cai em si, ele se desperta. Rapaz, que coisa. Olha onde eu estou. O que eu estou fazendo aqui? Eu estava um dia desse na casa do meu pai. E lá é muito bom. Lá todo mundo tem pão para comer. Até os empregados que não são filhos comem pão. Mesa farta. E eu aqui, sendo filhos, nessa miséria. Vou voltar. E aí começa uma visão diferente da graça de Deus, embora ainda um pouco distorcida. Porque ele tinha que provar essa graça de um modo a que ele se sentisse totalmente indigno e, portanto, totalmente digno. Por me sentir totalmente indigno, de repente me sinto totalmente digno, rodeado de bens, de coisas, de beijos, de abraços, de festa, de música, na minha indignidade, porque eu sei que eu não mereço nada disso, mereceria tudo o oposto, mas agora eu me sinto digno por causa da graça que me torna digno. E aí ele vai voltando, e ele um pouco sem compreender a verdade da graça, ele vai ensaiando, né? Tudo bem, eu sei que meu pai pode até me receber, porque meu pai é bom, eu conheço meu pai. Entretanto, a sua bondade precisa de uma ajuda da minha parte, e aí eu vou prometer para ele que eu não quero ser filho. Tudo bem que ele não me receba como filho, mas se receber pelo menos como empregado, já é uma boa disciplina, já é, né, tá de bom tamanho, para mim está de bom tamanho. Eu vou chegar lá, vou dizer: pai, pequei contra os céus, pequei contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, receba-me pelo menos como um dos teus empregados. E ele ia voltando, ia ensaiando o seu discurso, como é que ele ia dizer com o pai. E aí Jesus coloca aquela nota de graça, né, no texto, e disse que o pai o avistou ainda longe. Coisa maravilhosa, que amor profundo. O avistou ainda longe, mas ele não voltava com a mesma aparência com que ele saiu. Ele agora estava totalmente maltrapilho, fedorento, cabelos desgrenhados, barbas todas, todo jeito, sujo, deve estar escuro. Mas o pai sabe. Agora, por que o pai o avistou ainda longe? Muito provavelmente o pai sabia: o meu filho vai voltar. Ele não conhece o mundo, ele não conhece a vida, ele vai voltar. E, portanto, todos os dias o pai ia olhar na estrada, esperando pelo retorno do filho. E um dia lá estava o filho voltando. E a Bíblia diz que o pai correu ao seu encontro com um chicote na mão. Porque esse vagabundo, safado, ele agora vai aprender. Agora está achando que você vai voltar para cá e vai ficar numa boa? Eu vou te receber, porque pai tem que receber, não tem não? Não tem que receber, pai? Obrigado. Colocou no mundo, tem que criar. Mas vai comer na taba. Hã? Vai comer na taba, é isso? O pai correu ao encontro do filho, diz a Bíblia, o pai o abraçou. Um abraço. Tem até uma canção que fala um abraço de pai.
e o beijou. O beijo da reconciliação, do perdão, que recebe, e chamou os empregados e disse: olha, traga-me o melhor vestido. Tire esses trapos do meu filho e o vista com uma roupa digna. Não, até aí tudo bem. Tem que vestir mesmo, não vai ficar maltrapilho dentro de casa. Vestes novas, grandes. Mas ele disse mais: traga sandálias e calce o meu filho com sandálias nos pés. Não, mas aí tá certo. Tem que ter sandália. Voltou para casa. Sandália, roupa. Mas aí vem o pior. E parece que é para maltratar, mas não é. É expressão do amor. Falou: traga o meu anel, que é o anel da autoridade, e coloca no dedo do filho. Mas pai, como pode tu colocares no dedo desse filho o anel da tua autoridade? Como o faraó, lá no Antigo Testamento, colocou o seu anel no dedo de José. Você que manda aqui agora. Como é que pode ser isso? Isso é Jesus ensinando aos fariseus a graça. A graça. Mas não basta isso. Falou: agora, vá buscar o novilho. Não é um novilho, é o novilho cevado. Era um boinho, novinho, que era separado somente para ocasiões especiais. Ficando o boinho mais velho, deixava de ser novilho tenro, já não serve mais. Separa outro para uma ocasião especial. Não é qualquer dia que se come um novilho cevado. Não é por qualquer motivo. É somente quando há uma manifestação profunda de graça. É somente quando há profunda miséria de quem chega, de quem volta, e profundo amor de quem recebe. Mata o novilho e chama os músicos e vamos cantar e vamos dançar. Por quê? Porque o meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. Irmãos, isso é uma ofensa profunda para quem não entende a graça de Deus. Que amor! O pai não fez nenhuma exigência. Nenhuma! Mas nenhuma! O que importa é que o filho voltou. O que importa é que ele reviveu. Não interessa se ele gastou todo o dinheiro, se ele ainda está devendo na venda, se ele trouxe humilhação para a família, não importa. Porque o filho é mais importante do que qualquer coisa. É assim que Deus vê. A pessoa, o ser. E nós somos totalmente o contrário. Se alguém comete o pecado de adultério, sem vergonha. Não é não? Sem vergonha. Se matar alguém, assassino, safado, agora vai se lascar, vai para a prisão pagar, caba safado. Nós somos assim. Nós não temos misericórdia do pecador. Nós não temos misericórdia. Nós enxotamos todo mundo para fora porque pecou e você não pecou, não? E você não peca? São pecados diferentes, são ofensas diferentes, mas ofendem do mesmo jeito ao Eterno. E o Eterno, Ele está sempre pronto a perdoar. Sempre pronto. É por isso que diz o versículo 25. Olha na sua Bíblia para você ver. 15 e 25 de Lucas. Ora, o filho mais velho estivera no campo. O que ele fazia no campo? Estava jogando bola? Hã? Não é no campo de futebol. No campo ele estava o quê? Trabalhando. Ah, esse aqui é bom. Porque esse filho, ele nunca afrontou o pai. Ele nunca pediu para o pai dar a porção para ele.
E ele era trabalhador, acordava cedo, ia para o campo, trabalhava ali, no calor do sol, muita obra, muito labor, muita justiça, muita santidade, muita integridade. E agora, ao retornar do campo, ele, o que aconteceu aqui? Voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Ele ouviu. E aí ele falou assim, mas por que estão cantando? Hoje? Que dia é hoje? Hoje não é dia especial. Não é aniversário de ninguém. Pensou, buscou. Eu saí cedo de casa, não tinha nenhuma preparação de festa. Não estou sabendo de nada. Deve estar acontecendo algo muito grande para ter essa festa. E ele perguntou para um dos empregados, o que está acontecendo? Que festa é essa? Que barulho é esse? Que canções são essas? Que danças são estas? E aí respondeu o criado dizendo, veio teu irmão e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Aí o filho chorou profundamente, disse, meu irmão, saudade do meu irmão, que maravilha, que meu irmão está vivo, eu pensava que ele estava morto, mas não está vivo, vamos dançar, vamos pular também. Foi assim que ele disse? O que diz a Bíblia? Ele se indignou. Que ódio, que raiva. Não é possível. E tem mais, eu não entro aí não. Essa igreja aí só tem pecador. Só tem pecador. Eu vou para uma igreja onde todo mundo é santo. Se recusa a entrar na casa do Pai. Não estou chamando o lugar de casa do Pai. É porque nós sempre entendemos assim. Que os pecadores têm que ser escorraçados. Imagine só, os divorciados para o inferno. Os linguarudos para o lago de fogo. Engravidões do tempo. Aí você vai jogar todo mundo. Só vai ficar, sabe quem aqui? Só eu. Só você então. Não vai ficar ninguém. Ah, então você quer número? Então deixa eu dizer que está. Não, queridos. Queremos uma visão clara. Nós não temos que ser como o pródigo. Mas também não podemos ser como este. Que agora, diz o texto, que chegou para o pai. Falou, pai, eu estou aqui contigo há tanto tempo. E olha a frase que ele fala aqui no versículo 29. Há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua. Ó, sem jamais transgredir. Qual era a base dele? Qual era a base do relacionamento com o Pai? Integridade, obediência. E tu nunca mataste para mim comer com meus amigos um novilho cevado. Nunca tu fizeste isso. Ou seja, qual é a visão que este tem de Deus e da sua graça? Qual é a visão? Que os benefícios se justificam porque sou bom, porque faço o que é certo, porque sou correto, porque nunca saí de casa, porque tenho um bom comportamento, porque tenho um bom procedimento. Essa é a compreensão. Esse indivíduo se privou de usufruir de todas as riquezas. Ele se privava porque julgava que isso era uma questão de merecimento. E o que ele não sabia é o que o pai disse, filho, tudo o que eu tenho é teu. Não tem que reivindicar nada, é só desfrutar. E com isso nós devemos chegar aqui a um equilíbrio. Nós vemos aqui o filho mais velho no seu legalismo, o filho mais moço na sua libertinagem, e Jesus chamando ambos para um equilíbrio. Por isso que o texto aos Hebreus nos serve nesse sentido, porque nos instrui exatamente nesses dois pontos,
quando o apóstolo começa no versículo 18 dizendo à igreja de Hebreus, ou aos hebreus convertidos, dizendo: ora, vocês não chegaram ao fogo palpável e ardente. Os irmãos sabem que descrição é essa aqui? Que cenário? Olha na sua Bíblia para você ver. Versículo 18 fala de fogo palpável e ardente, escuridão, trevas, tempestade. Versículo 19, clangor de trombeta, som de palavras, ou melhor, versículo 20, até um animal, se tocasse o monte, deveria ser apedrejado. E Moisés, diante desse cenário, disse: sinto-me aterrado e trêmulo. Essa descrição, quando diz: olha, vocês não chegaram, não foi a este monte que vocês chegaram. Este monte, com esta cena, mostra o momento em que Deus desceu dos céus no Monte Sinai, por ocasião da primeira aliança. Leia depois o livro de Êxodo, capítulo 19 em diante. E ali no 19 vai ter a descrição dos acontecimentos, dos eventos, dos fenômenos que ocorreram naquele dia, quando Deus desceu no Sinai para entregar a lei para Moisés. Deus desceu numa nuvem espessa. Quem sabe o que é uma nuvem espessa? Nuvem espessa. Eu pensava outrora que era uma nuvem densa. Mas nuvem espessa quer dizer uma nuvem negra, escura. E dessa nuvem saía relâmpagos. E o monte, do topo do monte saía fumaça, e o monte tremia naquele momento. Era um cenário de terror. Era um cenário de tanto medo, que o próprio Moisés, não era o povo, era o próprio Moisés, disse: eu sinto-me aterrado e trêmulo. E olha só a ordem de Deus: se aquele cabritinho ali, diga para ele, o cabrito, o cachorro, um gato, um passarinho, se triscar a unha no monte, apedreja ele. Tinha gente com pedra na mão esperando alguém tocar o monte. Vai tocar o monte? Toca. Vai. Ordem de Deus. Aí vem o Deus Santo, o Deus que não pode, ver o mal. É todo um espírito. Pastor, mas é ou não é? Não, Deus é santo. Mas o que ele queria demonstrar ali não era que ele era aquilo. Não. Nós sabemos que a aliança do Sinai é para ensinar o homem. Deus queria demonstrar para o homem: se depender de vocês, vocês estão todos enrolados. Porque vai morrer mesmo. Porque o fogo arde. Vocês estão entendendo? Então o apóstolo está dizendo: olha, nós não nos achegamos, não foi ao fogo palpável e ardente, e a escuridão, e as trevas, e a tempestade, e ao clangor da trombeta, e ao som de palavras tais, que quantos o ouviram, suplicaram que não lhes falassem mais. Para, pelo amor de Deus, eu não aguento mais. Em outras palavras, ora, não tendes chegado à antiga aliança. Em outras palavras, nós não temos nos achegado à lei. Você não foi chamado à lei. Não foi chamado à antiga aliança. Não. Isso é a visão clara contra o legalismo. Para de colocar terror na vida dos seus filhos, na vida dos irmãos. Para de tacar pedra, porque nós não nos achegamos à antiga aliança. Fica desbravando fogo nos outros, palavras de maldição. Nós não nos achegamos a esse monte, queridos. Por que vamos viver com medo? Nós não temos que falar como Moisés: sinto-me aterrado e trêmulo, com medo de ir para o inferno toda hora, com medo de perder a salvação, com medo do diabo, com medo de macumba. Não pode ver um sapo que fica de longe: será que a boca está costurada?
Por que esse legalismo? Por que condenar o outro? Por que faz aquilo que Deus não proibiu? Por que trazer os ranços da velha religião, de usos e costumes, e querer colocar nas costas alheias? Não basta colocar na sua, quer que o outro seja igual a você. Fariseu, hipócrita, com falsa santidade. Coloca a faca no pescoço do outro. Você não vai ser santo como eu, não? Eu diria, não. Por mim, eu não vou me escravizar, porque você é escravo, eu vou ser escravo também? Não. Um dia desse tinha uma foto minha que a Manu postou no Facebook, que eu não tenho Facebook, não posto nada. Ela não postou. Aí um irmão brincou assim, pastor, esconde a taça. Aí eu falei, Jane, responde aí. Quem anda nas trevas tem o que esconder. Quem está na luz não tem nada que esconder nada de ninguém. Quem faz coisa errada tem o que esconder. Quem não faz não tem que esconder nada. Eu estou aqui na frente de vocês, vivo no meio de vocês, vou na casa de vocês e eu sou o irmão Alexandre. E vocês têm todo o poder e autoridade para me exortar todas as vezes em que eu resvalar o pé da verdade. Até uma criança, por favor, me repreenda. Diga, ô bispo, não me chame de Alexandre, não, chame de bispo para ofender mesmo. Você não está se portando como um bispo. Já leu, bispo, o que diz sobre os bispos? 1 Timóteo, capítulo 3. Pode falar. Deve falar. Deve. Minhas filhas podem falar. Minha esposa pode falar. Vocês podem falar. Agora, não me venha com jugo de escravidão. Porque esse ídolo já foi destruído. Pastor, mas e aí? Se nós não nos achegamos ao Monte Sinai, nos achegamos aonde? Em qual monte? Aí vem a coisa mais linda. Mas, versículo 22, tendes chegado ao Monte Sião. Que maravilha. E a cidade do Deus vivo. A Jerusalém celestial. E a incontáveis hostes de anjos, porque agora a terra e os céus se uniram. Estão unidos. Está tudo junto, misturado. Céu e terra. Por quê? Porque Cristo é a escada que une. Por onde os anjos descem, os anjos sobem. E agora nós constituímos uma assembleia universal. Não é a igreja universal. É uma assembleia que une terra e céus. E a igreja reunida, então tem os anjos conosco. Não para ser admirado, ou para ser adorado, ou para ficar atrás de pegar. Não. É porque é uma assembleia de reconciliação. Porque Deus reconciliou consigo os homens. Porque o filho voltou para a casa do pai. Então agora é festa. Aí diz mais, é a igreja dos primogênitos, arrolados nos céus. E a Deus, o juiz de todos. Ou seja, cuidado. Não é porque você agora está aqui e agora vale tudo. Calma. O juiz, tem juiz. A graça não é destituída de juízo. Isso não é graça, é libertinagem. E de todos os espíritos dos justos aperfeiçoados, o 24 diz, e a Jesus, o mediador da nova aliança, porque não existe um juiz sozinho, mas há um juiz, porque há justiça, mas ao lado desse juiz está o mediador da nova aliança. E o que faz esse mediador ao lado do juiz nesta assembleia? Ele está aqui a reclamar. Ele está aqui para falar, mediante o seu sangue,
de coisas superiores ao que falava o sangue de Abel. Porque quando Deus chegou, falou: Caim, cadê teu irmão Caim? E Caim falou assim: eu sou guardador do meu irmão, rapaz, sei lá de meu irmão. É problema dele, se ele sumiu, eu não tenho nada com isso. E Deus disse: Caim, o sangue do teu irmão clama por vingança. Como que diz: mata aquele desgraçado, porque ele me matou, tem que morrer também. Mas na nova aliança, o sangue de Cristo, ele clama e reclama por misericórdia, por perdão, por reconciliação. Como quem diz: ele pecou, é verdade, o Senhor é o juiz, deveria matá-lo, mas eu morri por ele, para perdoar os pecados, para que ele tenha vida eterna, para que ele seja justificado, reconciliado, santificado, transformado, conformado, glorificado. É o sangue de Cristo reclamando constantemente pela sua vida. Por isso, se exorta no versículo 25, dizendo: tende cuidado. Não abra mão dessa graça, não desfaça dessa graça. Abra os seus ouvidos para ouvir a palavra. Não recuseis ao que fala. Deus está falando à sua igreja. Deus falou na conferência. Deus fala nas terças, nas quartas, nas reuniões dos jovens. Jovens, abram os ouvidos. Não recuse o falar de Deus. Não tranque o teu coração para o falar de Deus. Receba a palavra de Deus no seu coração. Ainda que você tenha dificuldade, ainda que você ainda tenha muitos problemas, né? Não basta a nossa dificuldade, ainda resistimos. Não, receba a palavra, acolha. Você não está adequado, mas vai guardando a palavra, vai pedindo misericórdia. Senhor, tenha misericórdia de mim, que eu não estou conseguindo caminhar direito ainda, mas eu quero. Não fica desprezando, criticando, falando mal. Basta as suas próprias dificuldades. Não recuseis ao que fala. Pois se não escaparam aqueles que recusaram ouvir quem divinamente os advertia sobre a terra, falando do Monte Sinai, muito menos nós. Ah, pastor, eu pensava que a salvação e a graça me privava de qualquer tipo de consequência. Não, a salvação gratuita e graciosa te livra eternamente do lago de fogo. Mas o Deus que te ama, Ele é fogo consumidor. E essa expressão nos lembra o batismo de fogo, que está ali para consumir. Ou seja, Deus, porque te ama, Ele vai, se for preciso, diz o apóstolo Pedro, que se necessário for, passemos nós por grandes provações, Ele vai te colocar no fogo. Para que esse fogo, não é que ele vai te purificar, não. O fogo vai constituir um ambiente de quebrantamento tal que você dirá: sim, Senhor. Porque hoje você diz não, e diz com arrogância, mas o fogo de Deus vai te quebrantar. Ele vai quebrar a sua coluna. Ele vai quebrar a sua coluna. Não é que você vai ficar na cadeira de rodas, não. É porque a coluna dura, a dura cerviz, impede que você se curve. Você está tão duro que você não quer se curvar. Deus arrebenta a coluna e você cai. Pronto. Aí você não levanta mais, aí vai ficar eternamente humilhado diante dele. Sim, Senhor. Amém. Porque te ama. Porque a sua graça não pode ser desfeita por causa do seu pecado. A graça de Deus é mais forte que o teu coração. De todo modo, aquele cuja voz abalou então a terra, agora promete dizendo: ainda uma vez por todas farei abalar não só a terra, mas também os céus. Está falando da segunda vinda de Cristo. Quando ele vier, não é só o Monte Sinai que vai tremer, é a terra toda e o céu todo. Vai sacudir e os céus vão se abrir e se enrolar como um pergaminho. As estrelas serão atiradas, o sol vai se escurecer, a lua como sangue, e o eterno virá. E você vai ter que comparecer diante dele.
É isso que está dizendo aqui. Por isso diz o versículo 28. Por isso, sabendo disso, recebendo nós um reino inabalável, um reino que não se abala, porque o reino da terra será abalado. Essa terra será desfeita. E olha o que o texto fala, hein? Que essas coisas, que a terra e tudo que há nela, foram feitas para passar. Quem pensa que Deus fez a terra na ilusão e na inocência de que ia dar certo, não. Vou fazer para acabar. Porque o que eu quero fazer mesmo é eterno. Novos céus e nova terra. Isso aqui é só para poder, é o prelúdio da história. Retenhamos a graça. Diga para o seu irmão, retém a graça. Pela qual sirvamos a Deus. De modo agradável. Em reverência e santo temor. Reverência. Temor. Temor aqui é medo, viu, irmãos? Medo. Mas medo de Deus, se você perder o medo de Deus, você fará como Nirode, vai olhar na face dele e vai desafiá-lo. Deus é mais forte do que você. Você tem que temer ofendê-lo, temer entristecê-lo. Devemos servir a Deus nesse reino de graça, nesse reino inabalável, com reverência e santo temor. Deus é bom. Deus é justo. Estamos debaixo da administração dele. Louvado seja o Senhor. Amém, queridos?